Livro de Gênesis, capítulo 16, é o primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. Sarai e Agar. Você sabe quem é essa Sarai aí? Era o nome de Sara, antes ela chamava Sarai. E Abraão se chamava Abrão. Deus depois mudou o nome de Sarai para Sara e Abrão para Abraão. Mas nesse momento aí, ainda era Sarai e Abrão. Acharam? Olha o que diz a Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela era estéril. Era um problema. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Agora eu te pergunto, Sarai consultou a Deus a respeito dessa ideia mirabolante? Não, porque essa ideia foi mirabolante. Ou seja, eu não tenho filhos, não consigo gerar filhos, eu tenho a minha serva, e eu vou falar com o meu marido vai coabitar com ela, ela vai ficar grávida, e aí eu vou dar um filho para o meu marido. Olha a ideia dela. Será que era isso que Deus queria para Abraão, igreja? Ou para Sarai, que depois se tornou Sara? Era isso que Deus queria fazer na vida daquele casal? Não. Mas ela teve uma ideia. O problema são as ideias, que aí a pessoa executa e depois dá errado. Senhor, mas peraí, você me consultou? Você perguntou para mim se essa ideia era boa, se deveria ou não realizá-la? Cuidado com as coisas que você quer, e cuidado com a maneira como você quer alcançar os seus objetivos. Só tem dois caminhos nessa vida: o certo e o errado. Ou você faz certo, ou você faz o quê? Errado. Pareceu para ela uma boa ideia, e ela convenceu o marido, e ele concordou. Continua, por favor. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Olha aí, a Bíblia está ressaltando assim, quem entregou outra mulher para o marido foi quem? A própria esposa. É uma boa ideia isso, gente? Seja sincero, isso aí vai dar certo, igreja? Não vai. A Bíblia não fala seu marido? Era marido dela, não era marido da outra. Seu marido, ela entregou. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu, ou seja, ficou grávida. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Foi sua senhora por ela desprezada. Olha as ideias mirabolantes. Aí quando a Agar viu que ficou grávida, barriguinha começou a crescer,
ela era o quê? O que ela era? Ela era o quê? Serva, ou seja, escrava. Mas agora ela estava grávida de quem? De quem? Do patrão, do chefe. Aí, meu irmãozinho, aí começou a se achar, lógico. Mexe comigo não, mas aqui está o bebezinho do chefe. Aí ela já começou a desprezar a Sarai. Como quem diz, ó, você não consegue, ó, eu consigo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha a encrenca que ela foi arrumar para ela mesma. Deus tinha um outro plano para Abraão e para Sara, lá na frente. E ela se antecipando, esse é o problema de não saber esperar. Teve uma ideia, certamente sugerida por aquele sujeito, vermelhinho, você sabe quem que é o vermelhinho? Tem 2 chifres assim, e um garfo, e um arcalda, mais conhecido como diabo, sugeriu a ela essa ideia mirabolante. Pronto, você vai resolver, a outra vai ser uma barriga de aluguel. O negócio de barriga de aluguel já não é de hoje, isso já vem lá. E aí vai nascer o menino, você pega para você, olha aqui Abraão, nosso filho. Que coisa linda, né? Que plano mais louco. Foi loucura. Arrumou sarna para se coçar. O que já estava ruim ficou o que, igreja? Que agora, além dela não gerar filhos, que ela continuou estéril, a Sarai, ainda tinha a serva dando uma de patroa, e desprezou ela. Sai para lá, o Abraão é meu. Começou a coisa. Você acha que ia dar como isso? Você acha que isso ia dar certo, gente? Não. Olha o que aconteceu. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Mas peraí, como assim? Aí virou para o Abraão: olha só a afronta que você fez comigo. Ué, de quem foi a ideia? De quem foi a ideia? Foi dela. Pô, as pessoas não gostam de assumir os erros. Quem teve a ideia foi ela, quem convenceu o marido foi ela. Aí agora ela vem falando: tá vendo? Estou sendo afrontada, olha aí o que você fez. Você? Foi ela. Continua. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Uai, quem planta vento, colhe tempestade. O Abraão ali nessa história era o menos culpado. Ele poderia ter falado: não, Sara, eu não vou fazer isso não, peraí, ó. Eu sou seu marido e você é minha esposa, que história é essa? Não, tira essa ideia maluca da cabeça. Mas ele acabou concordando. Por isso que a gente tem que vigiar a igreja. Vigia, porque o diabo pode sugerir a você coisas, e que se você não estiver atento, e se você não orar e pedir direção a Deus, você pode acabar fazendo. Aquela sugestão pode parecer para você naquele momento de angústia, ou de desespero, ou de uma luta que você está passando, pode parecer uma boa saída, e isso se tornar um problema para você lá na frente. Então a recomendação é: orai sem cessar. Ora, pede a direção de Deus, fala com Ele: Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, será que essa solução é a melhor? Eu devo esperar? Eu devo avançar? Eu devo fazer? Eu não devo fazer? Tem que orar a Deus, igreja. Aí ela já estava reclamando. Olha lá, orar sem cessar. Volta lá na palavra lá,
lá em Gênesis, por gentileza. Olha o que veio por aí. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ainda colocou Abraão ainda na berlinda lá, ó. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. O Abraão falou: não, eu não tenho nada com isso não, a ideia foi sua, resolva você o seu problema. Agora ela tinha mais um problema nas mãos, mais um problema. Resolveu a situação, igreja? Não resolveu. Criou outro problema? Criou outro problema. Agora estava a serva dela, grávida do marido dela, e agora, o que se faz? Como é que resolve isso agora? Continua. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Sabe como é que ela resolveu o caso? Humilhando a serva dela. Ela estava resolvendo um problema, igreja? Hein? Não. Olha como as pessoas vão metendo os pés pelas mãos e vão só piorando aquilo que já está difícil. Aí o que ela fez? Bom, eu que vou resolver, então tá bom. Começou a humilhar a serva dela. Claro que a serva agiu mal. Eu não estou dizendo que ela também não agiu mal, que ela deveria ter se colocado no seu lugar, mas ela não fez isso. Não fez. Mas quem provocou a situação toda foi Sara. Foi ela que provocou. E ela entendeu que para resolver o problema tinha que humilhar a serva dela. Só que a serva dela não aguentou e fez o que, igreja? O que ela fez? Fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O que ela fez? Ela fugiu. Quem foi atrás de Agar? Quem foi atrás? Vocês não ouviram? Quem foi atrás? O anjo do Senhor. Então Deus estava vendo o que estava acontecendo e foi ajudar a serva, que aquilo não era certo, não era certo o que Sara estava fazendo, não era certo. Ela fugiu, e o anjo de Deus foi lá. Olha o que o anjo de Deus falou para ela. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: dondes vem e para ondes vai? Aliás, disse-lhe Agar, serva de Sarai: dondes vem e para ondes vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela respondeu para o anjo. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha o que o anjo falou: você volta. Você está fazendo o que aqui? Volta, se humilha, se preocupa não, eu vou te abençoar, e a sua descendência será o que, igreja? Numerosa. E lá na frente eu vou mostrar o que vai acontecer, vocês vão entender. Então Deus viu a aflição de Agar e falou com ela: não se preocupe não, vou te abençoar, sua descendência vai ser muito grande. O que significa dizer que Deus está de olho em tudo. Deus está olhando tudo, igreja. Não tem nada que escapa ao olhar de Deus. Abraão era importante para Deus? Era. Sara era importante para Deus? Era. Mas a serva Agar também era importante. Eu digo para você, Deus não olha patente, Deus é justiça, igreja. Ele faz justiça a todos, seja escravo, seja servo, seja senhor. Ele é Deus, igreja. Ele é Deus.
Agora eu te pergunto, foi Deus que criou esse problema? Não. Tudo começou com Sara, impaciente, querendo ter um filho de qualquer jeito, e fez aquilo tudo. Agar, por sua vez, ao invés de ficar na dela, começou a se achar, né? Então ambas erraram, mas Deus é sempre cheio de misericórdia. Volta para lá, se humilha, não se preocupa não, eu estou com você, eu estou do seu lado, e vou te abençoar. Sua descendência vai ser tão numerosa, que não vai dar nem para contar. Olha só, olha lá. De maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ela estava ali abandonada, ela falou: não tem lugar para mim, fugiu, sem eira, nem beira, sem dinheiro, ela ia morrer no deserto, mas Deus foi lá e mandou um anjo para socorrer aquela mulher. É assim que Deus faz. Deus é justo, igreja, Deus é justo. Volta nesse versículo, por favor. Volta no versículo. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço chama-se Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Então Deus ali atendeu a oração. Olha lá, o nascimento de Ismael, olha lá, ele nasceu logo depois. Olha lá, Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão ao seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. E você, mais na frente, Abraão gostava demais de Ismael, igreja, amava Ismael, porque Ismael era o quê? Era filho dele. Então, ainda que a sua situação possa parecer uma situação muito difícil, uma situação irreversível, ainda que aquele que está contra você seja maior do que você, saiba que acima de todo homem, de toda mulher, existe um Deus, e esse Deus é Deus de justiça. Ele faz justiça, não importa quem seja, Ele faz justiça. E dali que vieram os ismaelitas, uma nação poderosa, grande e forte. Exatamente de Ismael. Mas entenda, tudo isso poderia ter sido evitado. Então, quando você tiver uma ideia mirabolante, ora a Deus primeiro. Veja se essa sua ideia está agradando a Deus, se isso não vai te dar um problema lá na frente. Quantos de nós aqui já fizemos coisas no passado que hoje nos arrependemos, hein? Quantas coisas eu e vocês já fizemos, e que a gente hoje fala: puxa, se eu não tivesse feito aquilo. Mas aí faltou buscar a quem, igreja? Então busca Deus primeiro, ora. E para você entender como essa situação é interessante, como Abraão depois teve um filho com Sara, teve ou não teve? Como é que é o nome do filho? Isaac. Isaac depois teve um filho. Qual é o nome do filho? Vocês não sabem? Jacó. Vai guardando aí, para não se perder.
O mesmo Abraão depois teve um filho, Isaque. Depois Isaque teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E entre eles um filho chamado José. José. Então José, ele era o que de Abraão? Me ajuda aí, ó. Bisneto, não é? Vamos fazer a conta para ver se a gente está acertando aqui, ó. Abraão teve um filho que foi quem? Isaque. Isaque era o que de Abraão? Filho. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó era o que de Abraão? Neto. Abraão teve um filho, teve vários filhos, entre eles José. Então José era o que? Bisneto de quem? De Abraão e Sara. Ô bispo, por que o senhor está falando isso? Porque lá na frente, quando os irmãos de José venderam José, falando para Jacó que José tinha morrido, porque eles tinham ciúme de José, e José foi levado para o Egito, os irmãos de José venderam José para quem? Vamos olhar aqui. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Quem eram os ismaelitas? Descendentes de Ismael. Olha só a ironia do destino. O bisneto de Abraão e Sara foi vendido como escravo, e quem comprou e pagou foram os ismaelitas, filhos da escrava Agar. Olha só. Olha como o mundo dá o quê? Volta. Só que Abraão não estava vivo mais, Sara já eles não estavam vivos mais, mas olha só, o bisneto deles foi vendido como escravo para os descendentes de Agar, os descendentes de Ismael. Olha só, gente, eu quando leio essas coisas, me vem um temor muito grande, porque olha, gente, Deus ele é justo, igreja. Então, nunca cometa injustiça com ninguém, porque se você cometer, você vai pagar. Vai, porque as pessoas só olham assim: Senhor, estão cometendo injustiça contra mim, fogo neles, Jeová. O povo gosta de mandar um fogo, né não? Queima eles, Jeová. E fogo para lá, e fogo para cá. Cuidado, você que fica jogando fogo nos outros aí, ó, para não jogarem fogo em você também. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu quero justiça, pensa. Mas às vezes a própria pessoa está cometendo injustiça com outras pessoas. Cuidado, nego. Cuidado, neguinha, cuidado. Essa coisa de pedir justiça é muito bonito, mas você tem que tomar muito cuidado para você também não cometer o quê? Injustiça, e ter alguém dobrando o joelho e orando contra você. Não, mas espera aí, bicho, eu sou servo do Senhor. Mas o Senhor é justo. Não vem com essa não. Deus, ele é justo. Nós temos que pedir justiça? Sim. Mas também temos que praticar o que, igreja? A justiça. Cuidado. Jesus uma vez orientou o seguinte: Deus é justo juiz. Está vendo?
que sente indignação todos os dias. Todo dia Deus está indignado com as coisas que as pessoas fazem por aí, tá? Jesus uma vez ele ensinou que com a medida com que medires, vos medirão também. Você sabe onde está essa palavra, filho? Será que Jesus sabe o que está falando, igreja? Vocês acham? Mostra aí. Está onde? Mateus capítulo 7, 37, 38, é isso? É Lucas 6, 38, é isso, filho? Olha lá. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fogo nele, Senhor! Meu irmão, o mesmo fogo que vai lá, volta. Daqui a pouco você está sentindo um calor, negócio pegando fogo para o teu lado, você não sabe o que é isso. Meu Deus, que fogo é esse? É o fogo que você mesmo mandou por aí, ó. Então, se você me permite uma sugestão, posso dar uma sugestão para você? Não manda fogo em ninguém, não. Cuidado, porque esse negócio da gente julgar os outros, a gente tem muita facilidade de julgar e apontar o defeito dos outros, não é verdade? Amanhã vão fazer a mesma coisa com a gente, mas se você age com misericórdia, também vão ter o quê? Misericórdia de você. Se você pode jogar fogo em alguém e você não joga, amanhã quando você estiver numa situação difícil, que alguém puder jogar fogo em você, ela não vai jogar, porque você também lá atrás não jogou. Agora se você jogou com vontade, meu irmão, vão jogar com vontade em você também. Porque entenda uma coisa, não há homem perfeito sobre a terra, justo que não peque, que não faça o mal. Você sabe onde está essa palavra? Você está pensando o quê? Não tem ninguém bonzinho aí não. Não, olha lá a Bíblia, o que aquela Bíblia diz. Olha lá, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós somos o que, igreja? Pecadores. Então antes de você jogar praga em alguém, antes de você amaldiçoar alguém, antes de você fazer mal a alguém, pense 2, 3, 10 vezes se for preciso. Porque com a medida que você julgar, você também será o que, igreja? Julgado. Então essa palavra aqui, ela nos faz pensar muitas coisas. Abraão era homem de Deus? Era. Sara, mulher de Deus? Era. Mas eles erraram nisso aqui. Erraram. E isso teve consequências para eles. Teve consequências para eles. Então a gente tem que pensar bastante. Ore a Deus, peça direção. E se você puder, perdoa. Não é fácil perdoar, gente. É fácil perdoar? Não é, não é. Tem hora que a vontade que dá é da gente fazer justiça com as mãos, não é não? Perdoa, releva, evita o máximo que você puder, você tomar alguma atitude drástica, porque é a medida com que você mede. Se você procura ter misericórdia, perdoar e relevar, vão ter misericórdia de você, vão te perdoar e vão relevar. Mas se você for duro, tudo bem, você pode até ser duro. Não, tem que ser assim. Tudo bem. Saiba que vão fazer a mesma coisa com você. Amém? Quem entendeu a palavra? É bacana essa palavra, não ensina muito a gente? Ensina bastante. A Bíblia é um manual que ensina tudo, como proceder. Se Sara tivesse esperado um pouco mais, Deus tinha um plano diferente para eles. Ela ia ficar grávida do Abraão, ia ter um filho com ele, o filho ia ser uma bênção.
Ela não sabia disso. Então existem muitas coisas que nem eu nem você sabemos. Você não sabe quais são os planos de Deus para você. Então, antes de tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, primeiro consulta a Deus. Glorifica bem forte, igreja.